Primeiramente, eu agradeço a comissão do convite para poder estar falando sobre esse trabalho paralelo que traz muito prazer, eu adoro fazer isso. E é sempre uma oportunidade muito boa de estar falando sobre divulgação científica, até para incentivar mais pesquisadores a trabalharem com isso também. Então, como foi dito, né, eu sou aluno de doutorado aqui do UFMG, na Ecologia, e já há algum tempo, já há 7 anos, eu desenvolvo um trabalho de divulgação científica na Ciência Hoje, especificamente na Ciência Hoje das crianças. E eu vou falar um pouquinho, então, sobre esse trabalho, mas um pouco primeiro eu vou falar sobre mim, tá? Para vocês entenderem um pouco como é que eu cheguei até a Ciência Hoje das crianças. Então, eu nasci em 1984, né? Filho de um veterinário e de uma professora de história. Eu nasci na famosa década de 80, tempos áureos para muitos, mas na prática a minha infância não foi na década de 80, tá? Foi na década de 90. E eu acho que muita gente viveu nessa década também, teve infância e adolescência nesse período e deve conhecer um pouco desses itens que estão aí. Talvez jogaram os mesmos videogames, assistiram os mesmos filmes e os mesmos desenhos animados que eu assisti. Então, a década de 90 foi muito especial. Inclusive, acho que vocês também devem ter dançado muito ao Tchan e visto muito banheiro do Gugu nos domingos. Acho que isso marcou uma geração. Mas o que me marcou muito mesmo na década de 90 foi Bigman. Quem não assistiu ou quem não conhece Bigman, era um programa que passava na TV Cultura. É um formato americano, então eles dublaram no Brasil. E basicamente era um cara que era um cientista, acompanhado de um rato gigante, de um assistente, que falava sobre ciência de uma forma extremamente divertida. Então, voltado para criança e para adolescente ou pré-adolescente. Então, era de lei, todo dia, determinado horário, tinha bem finalzinho da tarde, início da noite, eu ia assistir Bigman. Eu era fascinado. E eu acredito que, pelo menos acho que uns 90% dos cientistas brasileiros hoje, da minha idade, devem ter assistido Bigman e foram um pouco influenciados pelo Bigman. Tá? Então, é fato. Além disso, eu tive a oportunidade em casa, talvez pelo fato da minha mãe ser professora, então eu tinha acesso a muita coisa em casa. Uma época que a gente não tinha computador, não tinha internet, então muitos colegas tinham que ir na biblioteca municipal para poder pesquisar alguma coisa, eu tinha isso dentro de casa. Então meus pais assinavam jornais, né? Na época que a Folha de São Paulo, todo domingo vinha um pedacinho de algum fascículo que você ia colecionando, no final você montava um atlas, montava uma enciclopédia. Eu era fascinado, eu adorava chegar em casa e ficar folheando um atlas para descobrir a bandeira do país tal, onde é que fica a cidade X, qual é a moeda do outro país. Então eu era fascinado com isso. Revista de divulgação científica, mais especificamente super interessante, meus pais assinavam, então eu adorava folhear, eles tinham perguntado, sessão de perguntas e respostas, ficava dando uma olhada. Então eu era muito curioso, como acho que boa parte das crianças são, e tinha a oportunidade de ter na minha casa acesso a essas informações que eu queria ter. Sem falar em dinossauros, né, que eu adorava dinossauros. Então, chocolate surpresa, revista de dinossauro. Então eu tive essa oportunidade. Na minha casa eu tinha acesso a um monte de coisa e quando eu precisava eu ia lá no quarto, no escritório, pegava alguma coisa e ia. Então isso me influenciou muito. Tá? Foi muito importante para mim. Mais especificamente com relação aos dinossauros, teve uma revista que acho que é um produto inglês que foi lançado aqui pela editora Globo, que me influenciou demais, especificamente das 2 páginas aqui, que mostrava, né, de uma forma obviamente meio utópica e mais bonitinha, como que era uma escavação de paleontologia. Cara, eu fiquei fissurado quando eu vi isso. Foi aí que eu falei, não, eu vou ser paleontólogo. Quero ser paleontólogo, quero trabalhar com dinossauro de verdade, quero fazer isso aqui, quero fazer escavação e tudo mais. Então era uma revista para crianças, né, para pré-adolescentes, e que quando eu vi aquilo, eu ia direto, eu decidi que eu queria ser biólogo e paleontólogo. Não foi diante da ideia de paleontologia, até porque não tinha muito incentivo em casa, né? Obviamente meus pais queriam que eu fosse médico, ou
advogado, uma coisa do tipo. Mas fui chegando no ensino médio e aí eu mudei de ideia. Falei, tá, eu vou ser paleontólogo, mas eu vou ser geneticista. Porque surgiu o Dolly, a ovelha clonada, e não se falava de mais nada além de Dolly, de clone, genética, DNA. E durante um período, lá finalzinho da década de 90, que era a época que eu estava para prestar vestibular, só se falava disso, só se falava de clone, de genética, de clonar seres humanos, ética, esse tipo de coisa, e eu decidi que eu ia fazer vestibular para Biologia, porque eu queria ser um geneticista. Fiz, passei, fui para a Universidade Federal de Viçosa, com esse intuito. Cheguei a fazer estágio no laboratório de Biologia Molecular, uns 3 meses, acho que logo no segundo ou no terceiro período de curso, mas não gostei muito da rotina, daquela coisa de bancada. Logo depois eu fui fazer zoologia de vertebrados, um professor que era muito legal, e decidi que eu queria trabalhar com vertebrados. E caí no Museu de Zoologia da Universidade, Museu de Zoologia João Ruge. E comecei a fazer estágio lá, fazer estágio com répteis. E pouco depois eu comecei a fazer aquilo que me influenciava. Eu comecei a fazer divulgação científica por meio da Semana do Fazendeiro, que é um evento já histórico, né? Esse ano, acho que esse ano na verdade foi a 89ª edição. Então já tem quase 90 anos que a UFMG faz esse evento. E o museu ele oferece há muitos anos um curso sobre serpentes, de divulgação de serpentes para produtores rurais e outros interessados. E eu comecei a participar desse curso como ministrante. Então era a minha hora de pegar aquele conhecimento que eu tinha até então sobre serpentes, no caso, traduzir essa informação para um público leigo, que não era criança, mas era um público que variava desde o senhor que tinha ensino fundamental até às vezes algum que tinha graduação. Então era um público muito diverso, então tinha que saber lidar com toda essa diversidade e poder apresentar então um pouco sobre esse tema para esse público. Então foi aí que eu comecei a trabalhar com divulgação. E isso me influenciou bastante, que além, não era só dar a aula, a gente ia fazer uma apostila, então tinha toda essa questão de redigir um texto, saber como redigir um texto com uma linguagem mais simplificada, etc. E mais ou menos nessa época surgiu a ideia de criar um site para o Museu de Zoologia. E um colega nosso, que fazia graduação, depois o mestrado lá, o Mário, ele desenvolveu o site, ele sabia mexer com programação, fez o site. E o site, no período de 2008 a 2010, que foi quando ele ficou ativo nesse formato, ele teve 350 mil acessos. Por um site de um museu de uma universidade do interior de Minas, eu acho que é muito. Então era um site que falava sobre o museu em si, mas o diferencial foi isso aqui. Desses 350 mil acessos nesse período de 2008 a 2010, 250 mil foi do bicho da vez. E o que era o bicho da vez? Foi uma ideia que a gente teve de, a cada mês, falar sobre uma espécie de animal brasileiro, preferencialmente da região de Viçosa. Então, um mês a gente falava sobre um réptil, depois um anfíbio, depois um peixe, um mamífero, uma ave. E nós, alunos de graduação, de mestrado, que escrevíamos os textos, eles eram publicados na página do museu e também no formato PDF, que aí a gente trabalhava, fazia a editoração, a gente aprendeu desde a parte de fazer, tinha que fazer a consulta para pesquisar informações, até a parte de editorar. Então foi um belo aprendizado e deu muito certo. 250 mil acessos, foram 25 edições que a coluna teve, e a gente recebia e-mails, a população mandava e-mail para o museu, tirando dúvida, falando que estava interessado, que gostou muito, teve uma receptividade muito boa e foi muito interessante. Mas até agora eu não falei da Ciência Hoje, E aí, como é que a Ciência Hoje apareceu na minha vida? Talvez alguns de vocês, ou muitos de vocês, conheçam até desde criança, porque a Ciência Hoje das Crianças tem 30 anos. Fez 30 anos ano passado, esse ano já completou 31. Eu não conhecia a Ciência Hoje, nem a Ciência Hoje das Crianças, quando eu era criança. Eu fui conhecer quando eu já estava começando o mestrado. E foi um amigo meu, lá de Viçosa,
ele me chamou para colaborar com ele num texto que ele estava escrevendo para a Ciência Hoje das crianças. E aí que ele me falou o que era, que era uma revista de divulgação científica e tudo mais. E na hora eu falei, não, vamos embora. E a ideia era escrever um texto sobre uma espécie ameaçada. E a gente escreveu um texto sobre a jararaca ilhoa, né, a jararaca endêmica da ilha de Queimada Grande. Porque a Ciência Hoje das Crianças eles têm uma coluna na edição impressa, é a Galeria de Bichos Ameaçados. E bimestralmente tem um texto escrito por algum pesquisador sobre alguma espécie ameaçada de extinção no Brasil. Então é super legal, tem um pôster no meio da revista que a criança pode destacar e pregar na parede se quiser, e um textinho falando sobre aquela espécie. E eu achei isso fantástico. E aí quando eu vi o resultado final, isso publicado, eu falei, cara, eu quero fazer mais isso. E foi da época que a gente parou com o bicho da vez, já começou a parar com a questão do museu, que estava tendo dificuldade de manter, e aí eu foquei minha atenção na Ciência Hoje. De lá para cá, já participei várias vezes da edição impressa, já escrevi vários textos, tanto da Galeria de Bichos Ameaçados, quanto outros textos variados. Chegou num ponto que eles me mandavam e-mail e falavam, Henrique, a gente está precisando de um texto sobre tal coisa, você escreve, vai dar, sei lá, tantas semanas, 2 semanas, que a gente tem que escrever alguma coisa. Então comecei a participar ativamente, né? Isso começou em 2008, desde 2008. Mas, o que foi diferencial para mim, foi em 2009, eu estava na casa de um primo, e estava folheando uma revista Veja, que estava lá na mesa. Era uma edição especial sobre os 50 anos de Brasília. Brasília completa 50 anos em 2010. No meio daquele monte de reportagem, tinha uma matériazinha sobre uma espécie de roedor, que coincidentemente foi descoberta pelo João Muji, aqui no museu onde eu fazia estágio, recebe o nome. E o João Muji descobriu uma espécie, nunca mais foi encontrada, diga-se de passagem, durante a construção de Brasília, e que ele descreveu com o nome de Juscelinomes candango. Juscelinomes é o rato do Juscelino, em homenagem ao Juscelino Kubitschek, e candango era uma homenagem aos candangos, que eram os nordestinos, nortistas, que vieram para trabalhar como mão de obra na construção de Brasília. E eu achei essa ideia legal. Nossa, gostei desse nome. Eu comecei a pensar, gente, se eu escrevesse alguma coisa sobre nomes de espécies, por que a espécie tal tem esse nome? Todo mundo fica com essa dúvida, por que o bicho tal tem esse nome esquisito? E eu mandei um e-mail para a Ciência Hoje. Na época, a minha única experiência com eles tinha sido aquele texto da jararaca, não tinha escrito mais nada ainda para eles. E falei, olha, eu estava com a ideia aqui de escrever um texto mensal, uma coisa curtinha, sobre espécies e nomes científicos. O que vocês acham e tudo mais. Eles gostaram. Eles falaram, olha, a ideia é legal, mas acho que é mais interessante colocar isso no site da revista do que na revista impressa. Porque são coisas distintas. As matérias publicadas na edição impressa são diferentes das matérias publicadas no site. E eu falei, ok, vamos embora. E foi uma jogada muito boa deles, porque o site da Ciência Hoje das Crianças ele é muito acessado. Recebe na faixa de 130 mil acessos por mês. E foi assim que surgiu o nome dos bichos. Em fevereiro de 2010 foi a primeira edição. Então a ideia é, a cada mês, falar sobre uma espécie animal, o nome científico dela, por que ela tem esse nome, quem que deu esse nome, qual é o significado. Eventualmente eu falo sobre o nome comum e, obviamente, contextualizo tudo. Né? Falo um pouco, às vezes, sobre os hábitos da espécie, onde ela ocorre, se ela está ameaçada, se ela não está. O primeiro texto, obviamente, é um texto introdutório, que fala um pouco sobre taxonomia, sobre Linneu, a coisa toda. E deu muito certo. De lá para cá, já foram 88 textos publicados, com um total de 450 mil acessos. Eles passaram esses dados essa semana, com a média de 5 mil acessos por mês. Então, está indo bem. Se você for pensar que o foco, né, o inicial da coluna é falar de taxonomia, de nome científico, né, então está indo muito bem. E isso me deixou bastante contente. E o que me deixa mais contente ainda são os comentários. Quando você vê uma criança falando que ela é muito curiosa, que o texto ajudou ela a ir bem no trabalho da escola, então, sabe, você sente aquele trabalho realizado.
E isso me marca bastante. Claro que de vez em quando tem algum falar que bicho nojento, nossa, que texto chato, né? Acontece. Principalmente se for invertebrado, né? Se for falar de lacraia, de minhoca. Então ainda tem muito essa questão de que o invertebrado é feio, nojento e o lobo, o passarinho é bonitinho. Tá? Mas é a minoria. A maioria dos comentários são bem positivos. Tem muito comentário engraçado. Eu dou muita risada nos comentários. E você vê que a criança, mesmo que tem erro de português, aquela coisa toda, né? Tem muita coisa legal. Coisa nojenta sem graça. Mas parabéns pela pesquisa. Agora esse aqui é fantástico. Lá na minha escola, de vez em quando, a professora passa as fontes e eu estou procurando a profissão preguiça. E não são só crianças que leem, né? Professores leem também a coluna. Então, foi um pouquinho além. Então, é sempre comentário de professores falando que utilizaram em sala de aula, ou que vai servir para determinada função, ou às vezes eles têm alguma dúvida. Então, tem um feedback dos professores também. Isso é legal porque ele vai de encontro com dados que foram publicados esse ano, né, pelo Comitê Gestor de Internet, referente ao ano passado. 87% dos alunos usam a internet todos os dias, alunos de escola. 93% deles usam para fazer pesquisa da escola. Então, eles acessam a internet para fazer trabalho, para fazer pesquisa. O que a gente fazia antes na biblioteca municipal, ia lá recortar revista, para folheando, etc. E nada faz tudo na internet hoje. Então, é um meio, um veículo muito importante para eles pesquisarem. Então, precisa ter fontes importantes e seguras de informação para eles usarem nos trabalhos. E os professores também usam. 59% dos professores usam sites de revistas ou de jornal para preparar a aula. Então, esses comentários que eu recebo, na verdade, eles estão refletindo esses dados. Né? As crianças acessam a internet para fazer pesquisa, para fazer trabalho, os professores também acessam para procurar informação para a aula. E adultos que não são professores e não são alunos também acessam. Então, foi um público que eu atingi sem pretensão. Porque quando a gente vai trabalhar com divulgação científica, a primeira coisa que tem que pensar é quem vai ser meu público-alvo. Você não pode tentar abraçar todo mundo que não dá certo, tem que focar no público. Quando você consegue atingir um público que você não estava esperando, melhor ainda, bônus. E eu recebo comentários variados. Esse aqui gigantesco, na verdade, foi um texto que eram espécies que o nome científico tinha a palavra uai. Uai, por causa de uai de Minas mesmo. E aí eu comentei brevemente alguma coisa no texto, não dá para você explorar muito a história, porque afinal pode ser um texto para crianças, você não pode prolongar demais. E o cara fez todo um comentário super interessante sobre umas hipóteses e tudo mais. E aí tem gente que pergunta, apareceu um bicho na minha casa que parece com esse, esse aqui não sei o que bicho que é esse, o que eu faço para acontecer isso? Começa a aparecer um monte de coisa. Teve um texto mais acessado, é um texto sobre lacraia. Provavelmente ele é muito acessado porque adultos encontram às vezes uma lacraia em casa, não sabem o que faz, o que é, e eu vi que tem muito comentário de adulto. Teve um texto sobre bioconsumo, que apareceu gente nos comentários lá querendo saber como é que cria, como é que vende, no site para criança. Então você vê que pessoas de nada a ver com o público que eu estava pretendendo também estão acessando o texto. Teve um que eu publiquei isso, que era sobre uma ave muito rara lá da região de Boa Nova, na Bahia, e o pessoal de Boa Nova, quando viu aquilo lá, começou a comentar e agradecer, porque por causa dessa ave, até um colega meu que foi para lá, criou-se um parque nacional, né, lá em Boa Nova. E o pessoal de Boa Nova, hoje em dia, eles são muito gratos por isso, e eles escreveram, né, falando que essa ave é muito importante para a cidade, comentaram muito sobre isso. Então foi um feedback bem legal que eu tive. E de vez em quando aparecem umas coisas curiosas. Um comentário que fala, texto bacana, tema de concurso na Câmara de Nova Serrana. Eu falei, o quê? Aí foi esse texto, um texto sobre rã pimenta. E aí eu fui procurar, por causa desse comentário, um pedaço do texto foi usado como questão de um concurso de Nova Serrana. Aí você vê que o negócio está atingindo um patamar que aí você realmente nunca imaginou. Né? Mas, voltando às crianças, uma coisa que me deixou muito contente também foi em 2012, se eu não me engano, a gente publicou 10 textos da coluna, que até então era uma coluna recente, junto com o projeto Hipocampus. Logo no primeiro ano, em 2010,
eu escrevi um texto sobre cavalo marinho, pedi para o pessoal do projeto Portamos dar uma revisada no texto. Eu sempre faço isso, dependendo do grupo, se eu não estou muito seguro das informações, eu peço para o pesquisador dar uma revisada. Então rola um peer review de vez em quando. E o pessoal gostou, e logo depois a gente fez uma parceria que foi o seguinte: eles conseguiram dinheiro do Petrobras Ambiental, que é um financiamento da Petrobras, para o projeto deles lá em Porto de Galinhas. E dentre as várias atividades, eles publicaram, eles imprimiram algumas cartilhas que tinham textos da minha coluna, que eles usaram lá para divulgação, para trabalhar com as crianças. Então, até o momento, a única versão impressa que tem de alguns textos da coluna é essa, já tem alguns anos já. Mas foi super legal, também foi uma coisa totalmente inesperada. E mais inesperada ainda, que eu nem sabia que isso podia acontecer, e aconteceu várias vezes, que me deixou muito satisfeito, foi quando editoras de livros didáticos começaram a entrar em contato para querer comprar direitos autorais de alguns textos para publicarem nos livros. Isso já aconteceu 26 vezes, agora nesse período de crise deu uma parada, mas é o momento que você fala e pensa, putz, agora além da internet tem texto meu rodando escola e livro. Assim, crianças, tipo, eu até já vi comentários no texto, às vezes online, de crianças falando, nossa, tem esse texto na minha apostila da escola. Caramba. Então, tipo, mais um negócio que você nem imagina onde é que você pode chegar de uma coisa que era despretensiosa. A ideia era só divulgar a ciência para a criança, e você começa de repente a estar dentro do livro, tá na escola. Isso aqui para mim é uma coisa fenomenal. E aí, recentemente, até pesquisando algumas coisas para montar a palestra, eu descobri que teve um texto, esse texto foi publicado em 2010, na edição impressa. Ele é basicamente uma parte muito parecida da minha coluna, é um texto introdutório sobre taxonomia e tudo mais, sobre nomes. E esse texto, junto com outros textos de outros autores, foi utilizado numa dissertação de mestrado na USP. Mas qual que é o ponto aqui? A autora fez uns trabalhos com as crianças, né, que era o foco da dissertação, e especificamente relacionado a este texto meu, ela fez um comentário que, no fundo, é preocupante. Pelas discussões com as crianças, percebemos que elas associam a figura do cientista a uma pessoa de outro país. Então, apesar de tudo, a criança ainda tem essa visão de que o cientista é uma pessoa inatingível. É alguém que ela nunca vai ser, que ela nunca vai conhecer, nem mora aqui. Então ainda tem essa barreira que a gente precisa quebrar. A gente precisa levar a criança para o cientista até a criança, para que ela saiba que tem cientista aqui, às vezes na cidade dela, no bairro dela, e que ela pode ser um cientista. Ou que mesmo se ela não quiser ser um cientista, que ela saiba dar valor a esse cientista. Para no futuro a gente ter o que a gente está tendo hoje, né? De pessoas que, a população da forma geral, não dá a mínima para a ciência. Dá se for alguma coisa relacionada à saúde que vai curar a vida das pessoas. Mas fora isso, ciência de base, ecologia ou qualquer outra taxonomia, o que é isso? Aqui que você estuda cobra, dá nome para bicho, descobre espécie. Então a gente precisa focar não só na ideia de vou divulgar a ciência para formar novos cientistas, mas para formar cidadãos que vão se importar com a ciência, que vão dar valor a isso. E a gente precisa realmente trabalhar com isso. Coincidentemente, eu descobri que o Marcelo Gleiser, acho que todo mundo que deve conhecer, né? Físico, astrônomo brasileiro que leciona no exterior, ele mexe na Palestra pelo mais TV, ele fez uma sugestão uma vez para o senador Cristóvão Buarque. Ele criou um projeto de lei em 2012 que obrigaria os beneficiários de bolsa a trabalharem de alguma forma com divulgação científica em escolas. A ideia é até interessante, mas como as coisas no Brasil andam a passos lentos, principalmente se não forem de interesse, né, geral de alguns partidos, só em 2015 que isso foi aprovado no Senado, mandado para a Câmara dos Deputados, aprovado no final do ano passado na Comissão de Educação, e algumas semanas atrás foi recusado pela Comissão de Finanças, porque afinal vai gastar dinheiro, né? Vai gastar dinheiro, a gente não pode gastar dinheiro com educação e com ciência. Então está parado a proposta, que é uma proposta bem interessante. E é uma pena, porque eu acho que a gente realmente precisa mais disso. A gente precisa de cientista, aluno de graduação, de pós-graduação, interagir com criança, mostrar que
o que é fazer ciência, tá? Para tirar esse estereótipo de que ciência é uma coisa feita lá nos Estados Unidos, lá não sei aonde, que aquela criança de escola pública nunca vai poder fazer, ou nunca vai poder acompanhar. Tá? Então a gente precisa realmente mudar isso, a gente precisa trabalhar com isso. E até um convite que eu faço para vocês, né, para pensarem um pouco nisso. Quem sabe a gente tem um monte de possíveis divulgadores de ciência que estão precisando só do empurrãozinho para fazer isso. Né? Divulgação não precisa ser só presencial, pode ser online, pode ser de várias formas. Uma forma muito ampla de a gente trabalhar com divulgação científica. E basicamente é isso. Eu convido vocês a acessarem o site da Ciência Hoje das Crianças para conhecerem um pouco, no chc.org.br. Para quem tem criança ou trabalha com criança, tem um site da loja virtual que tem jogos, tem livros, tem um monte de coisas legais também que podem ser usadas em sala de aula. E é isso. Obrigado.